Oi, gente, boa noite. Tô aqui escutando o grupo Canalon de Timbiqui do Pacífico Colombiano, um grupo afro-colombiano que traz, preserva as raízes africanas. Muito feliz de estar aqui na Colômbia. Vocês já sabem, tô aqui fazendo meu intercâmbio, né, acadêmico, pesquisando também as experiências da população de ascendência africana na diáspora, né, atlântica, especialmente pensando sobre a intervenção, sobre a ação, a agência das mulheres negras que hoje estão, né, na tradição evangélica, que hoje estão atuando politicamente, participando ativamente da defesa de direitos no Brasil, e também vou fazer essa aproximação aqui na Colômbia também. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, que tem tudo a ver com Colômbia também, é brasileira, mas tem tudo a ver com Colômbia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a Daiane. Ela já tá aqui, eu vou adicionar ela. Eu não sei se tá dando pra tu ouvir, Daiane. Aceitei o seu convite, me conta. Será que foi pra ti? Olá, Oi, bem-vinda! boa noite. Consegue me ouvir? Consigo, tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo? Você me Eu ouve? consigo te ouvir bem Tu, também. tu ouve a música também ou não? Consigo ouvir a música também. Eu vou desligar, amiga. Era mais pra fazer essa introdução, não ficar só com a minha voz, né? Só ficar só eu só, né? Tranquilo, Não, né? sem E também problemas. contextualizar mesmo, né? Contextualizar, assim, inclusive o nosso contato, a nossa amizade, a nossa conexão tem tudo a ver com Colômbia, né? Vou até parar Sim, aqui, sim. porque aí eu vou fazer aquela parte mais, como é que chama, amiga? Protocolar, de apresentar você, Protocolar. assim, do De currículo, cerimonialista. do Anfitriã da currículo. casa. E aí, é só tu sabe, para começar, Ok. e agradecer, né, você por ter aceitado topar. Eu vivo inventando essas coisas, Daiane, fazendo coisa que eu nunca fiz. Eu digo, vou tentar fazer. Vou chamar a Daiane e ela topou, minha gente. Que bom. Bom para mim, bom para vocês também. Deixa eu falar aqui quem é a Daiane Santos. Tá aqui só a Daiane Santos, mas aí você depois se apresenta, se autodefine, autodescreve, o que você quiser. Daiane, psicóloga clínica, é mestre em educação pela Universidade de Mato Grosso. Não é isso, amiga? Doutora. Agora, peguei ela bem nessa virada aí. Doutora pela UFSCar, membro do NEAB, né, que é o Grupo de Estudos de Educação e Relações Raciais e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB da UFSCar. Ela também é uma mulher empoderada, ó, empoderada, é ativista também no campo da educação, na sua prática profissional. Eu tô falando que eu já sei, tá, gente? Assim, né? De conhecer ela mais de perto. Que tem, né, uma postura e um compromisso antirracista na sua prática profissional, que acabou de lançar o livro dela agora, nessa semana, quando a gente foi botar o card aqui para divulgar ela. Olha só a novidade. Então, hoje também, além de estar recebendo a Daiane aqui com muita alegria, para falar sobre escrevivência, sobre a experiência das pessoas negras da escrevivência, e a partir da escrevivência, é também um dia para comemorar essa conquista que é nossa, é sua, Dai, mas também é nossa, de ter o seu livro lançado também. Então, eu quero agradecer bem muito, bem um bocadão, por você estar aqui e experimentar também esse momento aqui, essa interação comigo, a gente que se encontrou e se conheceu nessa terra tão bonita, que tem tanta história, né, marcada com também essa nossa ancestralidade africana indígena, que é a Colômbia. Então, vou passar a palavra para você, você fala o que você quiser, eu sei. Você faz o que você quiser, assim, vai apresenta e acrescenta coisas também que eu não alcanço, né, amiga? Não tem como eu falar. Venha, fica à vontade, querida.
Van, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho e da minha experiência aqui com o seu público. Me sinto muito feliz e muito grata pela nossa amizade, pela nossa relação, a qual a gente tem construído. E de ter te encontrado na cidade de Cali, né? Essa cidade tão calorosa que nos recepcionou com tanto afeto. E depois disso, termos nos reencontrado na cidade de São Paulo e estarmos mantendo esse vínculo e essa relação a partir dos encontros que nos atravessam, das nossas experiências em comum. Então, muito grata em estar contigo nessa caminhada e nessa jornada. Maravilhosa. Obrigada, amiga. Bem-vinda mais uma vez. E para mim, Dai, assim, a gente está falando do nosso encontro, assim, né? A gente vai citando, contando para as pessoas que a gente se encontrou aqui na Colômbia. Em Cali eu cheguei, né, no processo ainda que estava de trâmite do intercâmbio. Você já estava aqui, já estava vivenciando com a maravilhosa Débora, né, que é outra profissional incrível, né, pesquisadora, enfim, dançarina, é tudo, maravilhosa. Depois a gente fala da Débora também. Eu chamo ela, mas Sempre depois. tem um encontro 2.0 com Débora. Maravilhosa. E essa busca nossa também, esse trânsito do nosso corpo, né, amiga, nesse processo de formação, o contato com você me fez também dar a atenção e direcionar a minha atenção para essa temática da escrevivência, que até então eu estava ali, ó, meio que orbitando, tem os livros da Conceição, e aí eu escutava falar de escrevivência, mas assim, né? A gente às vezes, não sei, pelo menos comigo passa academicamente, a gente vai acumulando um conhecimento e a gente escuta e acha que dá para enquadrar ou acomodar, vou colocar assim, o que a gente escuta em um grande conjunto, né? De isso aqui é linha teórica não sei de quê, isso aqui é decolonial não sei das quantas, isso aqui é não sei. E é também, e não é. É e não é. O conhecimento ele é esse lugar, né, que é produzido através de transmissão, de ancestralidade e tudo mais, mas também a importância da gente reconhecer as pessoas também, né, que produzem, que abrem os caminhos, que fazem esse trabalho de cunhar aquilo que a gente muitas vezes vivencia e não consegue nomear, não consegue definir. E eu queria que você contasse para a gente como é que você chega nessa temática da escrevivência. Tu sabe, né, que eu não sei se você já viu os outros vídeos meus que tem aqui. Vai puxando a conversa, vai falando, vai puxando os roteiros, tem um roteiro, tem uma ideia de roteiro. E aí ele vai desenrolando, ou não, amigo, vai enrolando. Mas aí você fica à vontade para partilhar como é que você chega também nessa perspectiva da Conceição Evaristo, da escrevivência. Né? Conta. Primeiro, eu acho que tem tudo a ver com o tema da nossa conversa, a gente ter aberto um encontro com o modo como a gente se encontra e como construímos a nossa relação, porque quando eu penso escrevivência, eu penso sobretudo na dimensão dos afetos. Esse livro que foi recém-publicado, Memórias de Infância nos Contos de Conceição Evaristo, é fruto da minha dissertação de mestrado construída no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Mato Grosso. E nele eu faço a análise da obra Olhos d'Água de Conceição Evaristo. São 14 contos que perpassam diversas temáticas relacionadas à experiência afro-brasileira, mas o fato de estar inserida numa linha de infância e juventude no programa me fez
voltar para poder pensar especificamente a infância de Conceição Evaristo, a infância narrada por ela. E, paralelamente, quando eu estava pensando esse tema, surge a maternidade e a mulheridade como um tema central ali, como quase indissociável, no sentido de era impossível olhar para as infâncias sem olhar para as mulheres. Não tinha como eu pensar uma infância de uma maneira isolada. Então, é, um dos eixos, né, de análise do trabalho é um dito, né, que é Oxum lavam suas joias antes de lavar seus filhos. Justamente porque é um texto que vai olhar para as mulheres da obra e, e para o modo como essas mulheres têm suas próprias questões, seus atravessamentos, como elas encaram a maternidade, até porque não é uma coisa linear, higienizada, como comumente se pensa a maternidade dentro de um modelo de família tradicional de propaganda da Coca-Cola e da propaganda de margarina, e que muitas das vezes esse discurso de família tradicional que vai servir a determinados interesses políticos específicos, que muitas das vezes fere e retira direitos de mulheres que estão em condições de precariedade em suas vidas. E nesse momento em que eu estava no programa, eu tinha diálogos muito interessantes com uma amiga minha chamada Gabriela Santos. E naquele momento, ela sim estava trabalhando com a dimensão da escrevivência enquanto metodologia de pesquisa e trazia sua experiência como uma mulher negra que foi empregada doméstica, inclusive dentro do contexto da graduação. E nesses diálogos com ela, a gente fez um trabalho de mestrado praticamente coletivo, porque passamos a pandemia, no caso, eu desenvolvi o meu trabalho de mestrado na pandemia, então ficávamos ali juntas online, fazendo as leituras, ela lá em São Paulo, eu aqui em Mato Grosso, e partilhávamos essas leituras, né? Então, muito do meu trabalho, ele é construído dessa maneira, com outras pessoas, compartilhando leituras, compartilhando textos, e isso tem me fortalecido. E academicamente, né? Comumente temos a ideia de que o trabalho intelectual ele é solitário, em muitos momentos de fato ele mas eu tenho procurado no decorrer da minha trajetória trazer as pessoas para o meu trabalho. Então hoje, por exemplo, eu estou trabalhando na possibilidade de publicação da minha tese, por exemplo, para sair no próximo ano. E aí chamei a minha irmã, fiz uma chamada com ela e falei, vamos ler juntas esse capítulo da tese. Então, ali, 40 minutos, ela lia um parágrafo, eu lia outro parágrafo, então já íamos
olhando para aquele texto, revisando o texto e também nos divertindo juntas, né? Porque tem uma dimensão desse trabalho que eu desenvolvi no doutorado que é parte da minha história e da minha trajetória de educação. Eu esqueci de pontuar isso, né, de apresentar isso mais para as pessoas, né, que nos assistirão, né, o meu trabalho de doutorado, ele apresenta os meus percursos e os espaços que me formam e que me educam. E para chegar nesse lugar de dizer, eu vou falar sobre a minha trajetória educacional e desses espaços que me constituíram, eu primeiro trabalhei com a obra da Conceição Evaristo, tive os encontros com a Gabriela, e o que todo esse contexto me informava e que esses lugares acabavam me convocando era para pensar a minha experiência como uma mulher negra, uma menina negra que teve o seu processo de escolarização no estado de Mato Grosso, no interior sul do estado de Mato Grosso. O que é ser uma menina e uma mulher negra nesse estado, né? Que atravessamentos esse território me coloca, enfim, e que deslocamentos minha família teve para que eu pudesse chegar aqui nesse lugar e nesse espaço. Então, o principal ponto que eu acho do meu trabalho, para além de ser uma determinada, uma mera autobiografia, digamos assim, é um exercício de pensar uma determinada experiência negra que também é coletiva a partir de atravessamentos que nos são comuns. Obviamente, minha experiência não é a de todas as mulheres negras que cresceram no estado de Mato Grosso. Obviamente, todas as mulheres negras não vão ter a mesma compreensão que eu tenho sobre os fenômenos que eu vivi. Mas acho que o que as teorias feministas negras vêm reivindicando há algum tempo é a possibilidade de se criar teoria a partir de uma localização e a partir de um ponto de vista específico. Então, quando se faz uma determinada pesquisa sobre currículo escolar, ou sobre que temas se tem nos currículos e nos projetos pedagógicos das escolas estaduais, das escolas municipais do estado de Mato Grosso, você olha esse fenômeno a partir de uma determinada perspectiva específica, que é a perspectiva de quem cria esses documentos oficiais. Mas a partir do momento que você olha esse arquivo histórico e esse arquivo de memória, porque o que eu estou trazendo são os meus diários pessoais construídos no decorrer da minha vida, obviamente com um olhar de uma menina negra de 15 anos, é um olhar de uma menina negra de 14 anos sobre aquele fenômeno que está ali sendo experienciado. Então, hoje, enquanto eu lia o capítulo com a minha irmã, a gente ficava rindo, né? Porque o que eu trazia nessas memórias sobre o que eu
experienciava sobre a sala de aula. Eu dizia, ô, que aula chata, ai, eu tô com sono, ai, eu tenho que estudar para a prova de matemática, me sinto muito mal, porque eu fui para a recuperação da prova de matemática, enfim. Mas, Ô, Dai, peraí, só um pouquinho, amiga. Desculpa te interromper, mas deu um delay na tua internet. E aí a parte mais divertida ali que você estava falando do seu diário, dessa releitura, ficou meio engasgado, assim, ficou picotado. Tenta ok, novamente, por e favor. agora, Porque aí deu um, sabe? como tá? Tá estável. Foi na hora que você estava falando. Aí, Então, sabe, parece que deu uma enrolada assim na internet, na conexão, e aí ficou vindo um som da sua voz em cima da outra. Volta aí. Você estava compartilhando com a sua irmã, ok. rindo que as coisas que você escrevia com 14 anos, o que você tinha de leitura de mundo, não é o mesmo de agora. Aí você estava falando disso aí. Mas é importante esse olhar, porque quando se constrói políticas educacionais ou quando é, se vai pensar escola, para quais arquivos, para quais documentos vai se construir a o que eu quero dizer, quando a gente vai pensar um projeto político para uma escola, quais vão ser os documentos que vão informar que modelo de escola vai ser esse? Provavelmente vai ser os documentos que muitas das vezes não vão perpassar a experiência de uma menina negra de 14 anos. Então, trazer esses arquivos de memória, que são os diários, é também um exercício de pensar a voz de uma menina negra de 14 anos é importante. As vozes de meninas negras de 14 anos são importantes, as vozes de meninas negras de 15, 16, 17, 18 anos são importantes. Então, nesse sentido, quando eu faço esse movimento de me colocar a partir do meu corpo e dos meus diários, é para poder colocar em cena, colocar em vista corpos como o meu, que comumente não é visto quando a gente vai pensar as estruturas de formação hegemônicas, enfim. Então, era exatamente o que eu queria trazer à tona com esse trabalho, assim. E Maravilha, Dai. Perfeito. e é um trabalho que eu construí coletivamente, assim, embora seja a minha trajetória educacional, é um trabalho que eu pude ler trechos com a minha mãe, trechos com a Que minha irmã, legal. é um trabalho que eu li trechos que eu construí Uhum. com minhas amigas, a gente marcava uma videochamada, e coletivamente eu de lá, ela de cá, Uhum. enfim, A a gente nunca gente. faz nada sozinha, né, Dai? Assim, Então nossa é para perspectiva, poder. inclusive comunitária, né, também, a nossa experiência. Você teria a opção de, né, academia, quando a gente entra nessa estrutura, meio que tenta direcionar a gente para isso, assim, né, o eu só, né, sei lá, o eu único, não sei o quê, para resolver tudo, uma ideia aí bem, bem eurocentrada de várias coisas, e você trazer essa importância de que a presença de outras pessoas, de outras relações nessa elaboração e que. Porque aí você podia fazer, né, amiga? O que a gente vê o povo fazendo por aí, né? Que é a grande intelectual que você é, mas, né? A intelectual que foi. Tudo saiu de você mesmo, só você com as quatro paredes, que foi, que pode ser alguns momentos, né? Isso é alguns momentos, faz parte.
das nossas vivências, talvez uma boa parte do tempo. Mas não é só isso, né? A experiência de elaboração, de fazer esse balanço da vida mesmo também, né? Essa interpretação, reinterpretação, como você coloca, né? Você se reinventa e resiste. Então, é muito poderoso. O que eu ia falar, o que eu queria também trazer aqui para puxar contigo de falar, te ouvindo, lendo, quando eu fui atrás, porque eu fiquei naquela, né? Eu digo, uai, porque eu quando eu fiz a dissertação, ou a mestrado também em Educação e Cultura, e aí eu fui fazer uma abordagem, a minha orientadora me provocou, a professora Ana Paula Brian. Nunca soube falar o nome dela, meu Deus, nunca soube falar o sobrenome dela. Mas ela sabe que ela é maravilhosa, me ajudou muito. Ela fez assim, na época eu tive que mudar o objeto, né, da, da pesquisa por causa do governo Temer, que tirou do honra dado lá que eu tinha que calcular. Aí ela fez assim, fala dessa experiência sua coletiva. Aí eu meio que, ai, fazendo o quê? E eu fui atrás desse falar sobre mim, narrativas de mim, encontrei a professora, ai, eu vou lembrar o nome dela aqui agora, Maria, ai, do Conceição, não, vou lembrar, a gente vai falar e vou atrás do nome dela, porque ela é do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e ela me orientou a perspectiva autobiográfica a partir da experiência negra. E foi muito interessante que ela trabalhava com os estudantes de educação. Eu sou serviço social, né, minha gente? Vocês sabem, eu sou da educação, mas me meti na educação. Porque gosto, porque faz muito sentido para mim. E aí ela me apresentou, né, autores, essa perspectiva. E eu queria, daqui, assim, não sei, você já está falando? E aí nessa pegada da escrevivência também, a força que é da nossa experiência negra na produção desse conhecimento, na análise das nossas experiências coletivas. Porque quando você traz muito, né, a sua experiência como menina negra, né, num lugar, numa região do país, a essa relação com a família e como isso está conectado à política pública, por exemplo, né, como é que é a elaboração de política pública está distanciada dessa experiência que é sua e é coletiva, é comunitária também. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente fica? A gente, né, temos trajetórias semelhantes que a gente já compartilhou, de vir de um contexto de empobrecimento, de gente pobre, eu digo, né, amiga? Você tem problema com essa palavra, não, né? Porque tem gente que gosta de usar uma palavra diferenciada para dizer que é a palavra pobre. É pobre, a gente vem da pobreza que se chama, viu, gente? Que tem uns nomes assim para ressignificar, mas às vezes, amiga, a realidade é aquela mesmo. É a realidade da pobreza. E a gente conseguiu aí entrar no nível de escolarização que permite a gente ter essas leituras críticas e tal. Mas e aí, a nossa infância, adolescência, no sistema que não considera as experiências negras. E aí te ouvi sobre como a escrevivência, quando você conheceu a Conceição Evaristo também, te ajudou nisso, porque eu percebi, depois que você me deu mais, assim, né? Você falou assim, não é a mesma coisa, vai atrás. E eu fui atrás, amiga. Eu digo, vixe, tô bestando, como a gente fala, tô bestando aqui nessa questão, que é entender que a autobiografia tem uma abordagem, mesmo que ela seja crítica, e que a escrevivência com o seu Evaristo tem outra, inclusive incluindo a oralidade, né? Várias questões do corpo, do afeto, como você traz. Como é que essa experiência nossa também é forte, né, nesse lugar da escrevivência? Conta aí como é que você entende isso também. É, assim, metodologicamente falando, antes de pensar a escrevivência como metodologia de pesquisa, eu li um pouco sobre autoetnografia, sobre autobiografia, e de fato são abordagens bastante interessantes. Mas na minha leitura, naquele momento específico, pode ser que tenha sido uma leitura limitada, mas o que eu consegui compreender das coisas que eu li é que a autobiografia tinha muitas das vezes uma relação com o fato, com o dado.
com o arquivo, com o documento, com essa busca de alguma maneira, de algo que prove essa biografia. E a autoetnografia, o que para mim me incomodava um pouco era o fato dela nascer numa localização que não me dizia respeito, assim, estava em outro lugar. E quando eu me encontro com a escrevivência, eu, eu vejo uma determinada perspectiva que me traz a possibilidade de um caminho que marca a experiência de mulheres negras na nossa diáspora, que é a diáspora brasileira. Então, quando Conceição Evaristo me diz que a escrevivência ela vem para de alguma maneira borrar a imagem da mãe preta, né, que por muito tempo foi uma imagem de controle dentro da nossa mídia brasileira, né? Se a gente for assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai ver lá a tia Anastácia. Se você for pegar as novelas brasileiras, você vai ver lá um determinado tipo de mulher negra muito específico, e que é um modelo de imagem de controle, né, da branquitude sobre o que poderia ser e o que a mulher negra, né? E então ela vai dizer assim, a escrevivência ela vem para que de alguma maneira a gente possa borrar essa imagem que foi desenhada sobre o que é a mulher negra dentro do contexto brasileiro e a gente possa construir a possibilidade de outras narrativas partindo desse contexto histórico, né? Então tem uma célebre frase da Conceição Evaristo, que ilustra bem o que é escrevivência, que é a nossa escrevivência não pode ser lida para ninar os da Casa Grande, mas sim para incomodá-lo em seus sonhos injustos. Então, a ideia é que essa construção narrativa, nascida de uma determinada experiência coletiva, ela de alguma maneira traga um desconforto para quem está numa posição de conforto. É que ela possa deslocar a casa, a casa grande, né, aqui como uma representação da branquitude, enfim. Então, é muito interessante que uma das coletâneas que vão trazer a escrevivência como possibilidade de caminho metodológico vai colocar isso, a escrevivência como a escrita de nós. E dentro desse texto que compõe essa coletânea, uma das falas da Evaristo é que a escrevivência ela não é uma escrita narcísica, porque o Narciso, né, quando a gente vai pegar a mitologia grega, né, que é o que muitas das vezes vão dar um determinado tipo de contorno para a história ocidental como a gente conhece, ele olha para si mesmo como seu reflexo no rio, né? E aí ela vai dizer assim, mas esse espelho de Narciso não consegue nos contemplar, ele não dá conta. E aí ela diz, o nosso espelho é o espelho de Oxum, porque Oxum é água, mas ao mesmo tempo seu espelho ela é para olhar para uma determinada interioridade e também olhar para uma determinada ancestralidade. É um espelho que vai pensar assim a dimensão desse sujeito como único, singular, mas também que comporta uma ancestralidade. E também o espelho como instrumento de guerra, né?
para poder cegar as outras pessoas quando ele está no sol. Então, se a gente olha esse outro espelho, ele vai ter outros atributos que não é necessariamente olhar para si mesmo como de Narciso, que é você morrer em si mesmo. Né? É justamente essa história, né? Ah, eu sou tão lindo, eu sou tão maravilhoso, eu sou tão bom que eu me encerro em mim mesmo e morro, né? Morro mergulhado na minha própria imagem. O que acontece muitas das vezes, que é o culto, né? Que acontece nas universidades, assim como a adoração a uma determinada ancestralidade que cultua sempre a si mesma, né? Enfim. Ô Dani, tá aí, escuta. Encontrei o nome da professora. Eu sabia que era Maria Jesus. Do GEPA, minha gente. Professora doutora Maria Auxiliadora, do grupo de estudos sobre autobiografia aí, amiga. Encontrei. Aí eu fui aqui atrás, que você estava falando. Grupo de estudos e pesquisa de autobiografias, racismo e antirracismos na educação, lá da UFPE, que também é a professora que criou um grande movimento nessa de educação, né, na parte mesmo de ancestralidade africana, de afrocentrar as abordagens e metodologias no centro de educação lá na Federal de Pernambuco. E aí, quando você foi falando, amiga, eu fui realmente também identificando e só está confirmando os elementos que você já conhece, que você já abordou, né, também na sua pesquisa, que você traz na sua a narração também, nesse olhar para si, para o seu interior e contar a sua história, se escrever, resistir, que é um possível diálogo com essa metodologia autobiográfica, mas aí rompendo com ela, porque essa base epistemológica é afrocentrada, né? Quando você fala também dessa referência que a Conceição Evaristo traz e que também outras pensadoras negras brasileiras, né? Que eu acho que é bom colocar também, né? Negras brasileiras, porque a gente também sulê a discussão com todas as contribuições, né, maravilhosas das afro-americanas e de outros lugares também, mas sulear e colocar assim, a gente aqui no Sul também produz, assim, produz no sentido de registro, de sistematização dessa epistemologia que é realmente africanizar, né, americanizar o que a gente, né, está construindo e dizendo que, se colocando, dizendo que é conhecimento científico, inclusive. Então, essa epistemologia mesmo, né, o Yorubá, essa referência sobre orixás, sobre que mensagens são trazidas, né, através do arquétipo feminino de Oxum. Gente, aí quebra, né? Quebra com essa autobiografia. Eu fui atrás ver que disse que quem inventou o de autobiografia foi o Rousseau. Você imagina, ele tá bem longe, né, assim. E também uma coisa que eu acho interessante, por causa do... Eu tô vendo aqui que já vai 45 minutos que a gente tá conversando. Eu disse, eu tô querendo 1 hora, foi no máximo. Mas a gente vai encerrar, amiga. Tá tudo bem, tá bom, Que é, papo. que é justamente que a nossa experiência negra ela não é romantizada, né? A gente não consegue romantizar isso, assim como algumas pessoas, que eu acho que às vezes na autobiografia é, vou falar muito assim, como é que se diz, levianamente, sem ser um lugar acadêmica, mas só do que se passa aqui que sente. Eu percebo que algumas autobiografias de pessoas negras que às vezes são trazidas de fora têm uma intenção de contar uma história de sucesso, sabe? Assim, de superação, sucesso. Meio que esse, né? O eu que supera e que consegue por desenvolver ali, né, sua própria. Eu acho que é importante no nível individual e ser psicóloga tá melhor que eu, amiga. Que a gente é psicóloga e assistente social conversando. É importante o eu, né, ter uma dimensão do individual que é resiliente, que acredita, que pode, que se reinventa, que é criativo. Mas isso descolado da comunidade, amiga, eu não consigo perceber como é que se constitui. Às vezes eu percebo que, e eu acho que eu caí nisso também, né? Não vou mentir, de algum lugar, em algum momento,
que é de entender essa autobiografia, ou também um equívoco, né, de entendimento e interpretação, que é a autobiografia do sucesso. Sabe assim, eu vou ser inspiradora e ver um livro, né, de fora. E eu acho que até algumas interpretações e leituras que eu vejo por aí na rede social também, muito de. Quando a autora está falando de uma coisa que é o eu coletivo, aí o pessoal gosta de individualizar, sabe? Assim, tem que ser sempre o Uhum. indivíduo. E eu entendo que a gente sofre traumas no nosso corpo individualmente, traumas sociais, né? De um processo de consequência de escravização e até hoje, de desigualdade, de violência sistêmica, estrutural, e que o nosso indivíduo está sempre, a gente como mulher preta, inclusive, mulher negra, está sempre, né? Sinceramente, amiga, detonada. Você sabe que eu trabalho com mulheres negras. Eu estava contando para um colega que há uns dias atrás eu passei em um dia conversei com 15 mulheres, 15 mulheres negras, de vários tons de pele, um dia 15, e eu fui da situação periclitante de ideação suicida à pessoa que está mais estabilizada, perturbada. Sabe assim? Eu até fiquei, eu nem sabia mais o que eu ia dizer, eu dizia assim, porque eu enxergo os efeitos do racismo, sabe? Os efeitos que o racismo tem, se a gente não tem dinheiro nenhum, se a gente tem alguma estabilidade, sabe? E para mim é importante pensar a escravivência, como você também apresentou e como eu tenho tentado conhecer, é uma realista, mas que é nesse nível da resistência, né? Também de dizer assim, eu me reescrevo, eu me reinvento, eu me redefino, sabe? E é ser realista ao mesmo tempo que avança, ao mesmo tempo que tem esperança, que sonha. E aí eu queria que a gente chegasse nesse lugar da conversa que. Vou dizer que é conclusão, vou dizer assim, né? Caminho para a conclusão, que eu não sei se é conclusão, Ok. mas é uma prosa. Como é que você vê, tanto na sua obra, como você produziu, está sistematizando agora para livro, conversa com nós, amiga. Tu já tem o teu aí, esse que foi lançado, para tu mostrar na live? Estou esperando chegar essa Ah, manda semana. foto. Tá bom. Eu tá nos Correios. É que agora, como eu Pronto. tô no Mato Grosso, também tem isso, né? Tudo demora a chegar aqui. Ô, amiga, eu sei como é que eu tava em Recife, era a mesma coisa. Eu digo assim, né? São Paulo, coisa. Exatamente. Então, tem Exatamente. 14 dias que o negócio foi colocado lá em São Paulo e não chegou aqui ainda. Ai, ai, amiga. Não, mas eu vou compartilhar É, também nos é. stories para todo mundo conhecer também. Vou adquirir o meu também. Assim, Mas aí conta, o que é que você acha disso que eu comentei? quando eu escrevi a minha tese de doutorado, eu não vou dizer a minha principal preocupação, porque a gente tem muitas preocupações quando escreve um texto de tese, mas uma das minhas principais preocupações é como eu construo um determinado texto que falo de uma experiência negra, sem necessariamente sem passar pela via meritocrática. Porque eu acho que a gente pode ser muito fácil consumido e por esse discurso e tomado por essa narrativa, assim. E muitas das vezes, né, como eu trago nesse texto, eu já incorporei esse discurso é, do sucesso individual, às vezes não é nem do sucesso individual, mas é das saídas e soluções individuais e apolíticas. Então, é muito fácil a gente cair em propostas de solucionar problemas que nascem a partir do indivíduo. É o indivíduo que tem que estudar, é o indivíduo que tem que passar no concurso, é o indivíduo que tem que fazer isso, é o indivíduo que tem que se organizar, que tem que se planejar, é o sujeito que precisa fazer. E muitas das vezes não olhar para a dimensão do que se pode fazer coletivamente, do que se pode fazer em comunidade, do que se pode fazer com o outro. Então, a gente é sugado
o tempo todo para poder cair nesse tipo de narrativa neoliberal, porque os espaços em que nós estamos partem desse lugar. A salvação é individual. Você que precisa dar conta das suas coisas quando você entra em qualquer instituição. A universidade, que é um desses espaços que nós transitamos, também é você que precisa fazer o que você precisa fazer, o seu currículo que precisa ser o melhor para você concorrer com os melhores dos melhores. Então, tá todo mundo constantemente nos empurrando para essa narrativa, e quando a gente menos percebe, a gente está reproduzindo sobre esse lugar e dizendo assim, você precisa ser responsável, você que precisa dar conta do seu rolê e fazer o seu corre, sabe? E muitas das vezes ignorando outros fatores, né? Enfim. Então, uma das coisas que eu busquei muito no meu último capítulo da tese, por exemplo, é não dar um determinado tipo de fechamento e de conclusão que levasse a uma determinada crença de que as coisas estão resolvidas com o doutorado, porque as coisas não estão resolvidas com o doutorado, pelo fato de que do mesmo modo como eu sofri violências como uma menina negra na escola, outras meninas negras continuam vivenciando essas violências, e o número de meninas negras que passam por esse sistema e que vão passar por por uma graduação, por uma pós-graduação, como é o meu caso, a gente sabe que é exceção, não é regra. Então, olhar também para essa narrativa e pensar, é uma narrativa possível, mas não é uma narrativa de prestígio e de sucesso, porque as coisas ainda estão acontecendo. Então, eu trouxe, inclusive, a Leda Maria Martins no início do texto, para poder falar sobre a dimensão do tempo, que é sobre como não existe essa coisa de o passado está lá atrás, o presente é agora e o futuro é o que vai acontecer depois. Mas que não, à medida que eu trago o meu passado para poder narrar nesse presente momento, o passado também é presente. E à medida que eu fabulo, e que eu imagino, e que eu crio, e que eu reinvento nesse presente momento, isso também é futuro, porque eu estou criando uma outra possibilidade de lugar no futuro. Então, as coisas são mais cíclicas. E aí eu trago a dimensão do tempo, justa, né, porque o tempo é rei, né? Já dizia Gilberto Rei, ou Gilberto Gil. Já dizia Gilberto Gil, o tempo é rei, mas é que Gilberto Gil é rei, né? Vamos falar. Vamos falar a verdade. Então, para a gente poder pensar que até quando você escolhe, né, uma narrativa linear, porque a narrativa do sucesso ela é uma narrativa linear. No sentido, cheguei no auge, no sucesso, não sei o quê, viriri bororó. Você está contando, você está pensando numa determinada noção de tempo específica. Então, o meu trabalho não é uma narrativa de sucesso, porque a minha narrativa não é linear. Eu não estou comprometida com esse tempo. Eu não estou comprometida com essa linearidade histórica das coisas. E também porque
quando eu estou pensando numa narrativa coletiva, o que a gente define como sucesso não é o meu doutorado. Não é o meu doutorado que é o sucesso, entendeu? É que as nossas famílias, que as nossas famílias negras, que as nossas comunidades negras possam, de alguma maneira, ter a possibilidade do bem viver, ter a possibilidade de viver com dignidade, ter a possibilidade de acesso e acesso não só necessariamente a bens materiais, mas também a possibilidade de criação, de fabulação, de imaginação. Quando eu estou conversando, né, com um amigo querido que eu gosto muito, que é o Gessinei Santos, né, a gente discute muito isso, né, e eu falo bem assim, a gente precisa da possibilidade de imaginação, da fabulação, mesmo quando a gente está em condições de vulnerabilidade e de escassez, porque é isso que faz com que a gente consiga, muitas das vezes, mudar, mobilizar, mudar a vida de lugar. Então, quando a gente está oferecendo, quando a gente está fazendo um determinado trabalho de escuta, quando a gente está fazendo um determinado trabalho é, de criação coletiva, é também nesse sentido de construir com meninos, meninas, mulheres, homens negros, a comunidade negra, a possibilidade de imaginar tudo. Porque eu acho que quando a gente perde a possibilidade de fabulação, de sonhar, de imaginar, muito da nossa existência já foi há muito tempo. Então a gente precisa disso, assim, para nos mantermos vivos e vivas. Maravilha, amiga. Concordo demais. Você vai falando, eu vejo isso na minha vida, na vida de outras pessoas, na sua vida, né? Como esse elemento foi importante e é importante para, como você falou, né? Encontrar saídas, né? Nos contextos. Eu acho que quando a gente vive muita desesperança, a gente, né, acaba cercada, sem, né? Justamente cercada em decisões, a pessoa diz escolha, né? Não acredito que escolha, mas dentre as opções limitadas, né? A gente é forçada a se manter ou fazer escolhas que realmente nos afastam desse bem viver que a gente acredita que é para todas as pessoas, para nossa comunidade também, que adoecimentos, né? Processos de adoecimentos profundos. Cada vez mais eu tenho falado sobre isso com algumas colegas. Assim, eu não sou da área da saúde necessária, assim, né? Saúde do ponto de vista hospitalar, medicamentoso, essa coisa toda, patológico, né? Essa parte assim, patologizante, mas me interessa muito a saúde, na verdade, como esse estado de bem-estar, né? E capacidade de recuperação, de lidar com as adversidades e com as enfermidades também. Mas um adoecimento constante que a gente saiu da pandemia, parece que herdou isso também, tá mal cuidado, tá nessa crise que a gente vive. Você, como profissional da saúde, melhor que eu, pode falar também sobre isso. E como. Vai, amiga, só para encerrar, prometo agora, vai. É a última vez que eu vou fazer provocação para tu pra gente ir embora. Eu prometo, eu prometo. Eu vi que você estava umas semanas atrás fazendo inclusive oficinas, né? De escrita, de orientação, enfim. E aí, para mulheres negras, só para encerrar, vai. Prometo que eu vou fazer aqui, passar aqui o zip. E, Para gente, como mulheres negras, como é que é a importância dessa escrita, como a escrevivência? Porque você traz muito isso também, como escrever foi importante para você.
no seu trabalho e tudo, como é que é a escrita? Eu tenho dificuldade de escrever, amiga, não vou mentir, eu tenho um trauma com o negócio de escrita, que quando eu fui escrever quando eu era adolescente, manhã, minha, sabe, descobriu meu diário, fez um escândalo, um bocado de Uhum. coisa. Nunca mais eu fico para escrever um processo. Eu falo, mas para escrever. Mas eu sei, quando eu consigo escrever, parece que uma coisa deságua, assim, sabe? Parece que deságua. Uhum. Mesmo que não é uma escrita perfeita, mas perfeita, né? Mais deságua. Eu sinto que alguma coisa expandiu em mim, sei lá, alguma coisa assim, não sei. Criou mais espaço na minha mente, no meu coração, no meu interior. Mas para a gente, como mulheres negras, especialmente, sei que tem mais pessoas que vão ver a live que não são pessoas negras, enfim. Você, como profissional, o que, é que você pode dizer para a gente a partir da escrevivência, dentro de uma dimensão de autoconhecimento ou de terapêutico? Não sei, como é que você define que pode contribuir para a gente? Eu acho que essa coisa do trauma da escrita, né, é interessante, porque a escrita é um exercício físico, né? A escrita é um exercício que acontece com o corpo. Então, por mais que a gente tenha deixado a caneta, o lápis, e agora a gente digita, e parece que você cria um determinado distanciamento do texto que você escreve, ainda é um movimento físico que você faz com o seu corpo. Então, trauma é aquilo que fica na dimensão desse corpo, né? Então, acho que é muito comum que mulheres negras dentro do contexto escolar, educacional, etc., elas sejam traumatizadas na dimensão da escrita, porque a escrita nunca foi pensada como um lugar de escrita para mulheres negras, né? Então, sempre é muito fácil a gente pensar no exercício que é, quando você pensa num determinado escritor, ou quando você pensa numa escritora, quem que você pensa? Aí você pensa a imagem que vem automaticamente, assim, é quase que universal. Um homem branco, numa máquina de datilografar, fumando, uma mulher. Enfim, tem uma imagem muito específica que vem sobre quem é que pode escrever, quem é que está autorizado a se denominar escritor ou escritora. Sabe? Então, até uma determinada resistência em reivindicar esse lugar da escrita para si, porque é quase negada essa possibilidade, né? Enfim. Então, é, vai existir essas marcas, né? E no contexto eu acompanhei, né, mulheres negras no contexto da pós-graduação, com esse sofrimento advindo da escrita. E muito desse sofrimento vinha de determinadas violências dentro do contexto institucional que desvalidava a escrita. Ah, porque você não sabe escrever, porque você. Então, como uma pessoa chega num programa de pós-graduação no nível de mestrado e de doutorado e não sabe escrever? Como que você deixou essa pessoa passar nessa seleção? Tem alguma coisa, assim, incoerente nesse tipo de discurso. Não tá se uma pessoa passou por uma prova escrita, se a pessoa passou por um projeto que foi lido, que foi aprovado, então vamos trocar esses professores que avaliaram esse trabalho na universidade, vamos acabar, tem alguma coisa. Mas assim, tem uma determinada deslegitimação você não sabe escrever, sua escrita é truncada, o modo como você escreve não é adequado e etc e tal, mas que na verdade são violências é, que
o pessoal vai dizer, né, violências sutis, eu não acho que isso seja uma violência sutil, né? Ah, microviolências, eu não acho que são microviolências, eu acho que sim, são escancaradamente violências raciais que são direcionadas a determinados corpos específicos dentro da universidade. Afinal, quem é que sabe escrever, então, na universidade? Enfim. E e aí, o que eu venho fazendo, quando eu venho pensando o exercício da escrita a partir das oficinas, primeiro é o exercício de escrita coletiva, porque eu acho que isso também reconfigura a maneira como a gente vai pensar a escrita. A gente não isola o sujeito, não isola o indivíduo, não isola a pessoa para poder ela disse, ah, não, agora eu arrumei meu quarto, arrumei tudo, tá tudo limpinho, tá tudo cheirosinho, agora é só eu e meu computador e eu que vou escrever aqui e vai vir a mensagem e eu vou... Então, eu já... Então, a premissa as oficinas, elas são de escrita coletiva. Então, ainda que ser tanto, já promovi oficinas, tanto com individualmente, as pessoas escrevem individualmente seus respectivos textos, mas também escritas em grupos. E aí os grupos também constroem as suas maneiras de escrever a partir dos temas que são iniciados nas referências, nas discussões, no princípio dos encontros. E eu acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que esses temas partem da dimensão da experiência dessas pessoas, e todo mundo tem experiência. Ninguém é vazio de experiência, né? A própria Hill Collins fala, toda ideia tem um dono, e a identidade desse dono é importante. Então, é, é muito importante quando a gente traz a dimensão da experiência para essa escrita. E eu não falo de racismo nas minhas oficinas. Assim, nas minhas oficinas não tem tema de racismo, não tem negócio de racismo lá. O negócio porque o pessoal muitas das vezes acredita que quando a gente está promovendo uma oficina sobre determinado tema negro, a gente vai falar de sofrimento, de racismo. Não tem, na minha oficina ninguém não tem racismo. Assim, eu não vou chegar para poder propor um tema sobre sofrimento, sobre violência racial, porque não é essa a minha proposta de promoção. Eu só estou promovendo saúde, se eu estou promovendo bem-estar, eu vou pensar outros temas, é porque a nossa experiência não é só experiência de racismo, né? Eu até gosto de brincar. Eu não acordo de manhã, às 5 da manhã, pensando assim, ai meu Deus, como eu estou sofrendo racismo. Eu acordo de manhã para ver assim, ai meu Deus, que chato ter que acordar esse horário, né? Aí eu vou escovar meu dente, vou lavar minha cara, vou fazer meu skincare, aí depois eu vou fazer meu café, e aí depois eu vou pensar no que eu tenho que fazer no dia. Enfim, então, eu gosto de brincar com isso para poder dizer assim, tem uma dimensão da nossa experiência como sujeitos que está para além da dimensão do racismo. Tem uma dimensão da minha dimensão como mulher negra que está para além da minha negritude, né? Tem uma coisa que é a Daiane mulher negra, mas tem uma coisa que é a Daiane. E aí eu vou ter que me haver com vou ter que me haver com ela. Afinal, tem uma coisa que é da minha história, né? Da minha história específica, né? Única, singular, enfim. Então, a ideia desses encontros, né? É que a gente fale a partir dessa experiência, e quando a gente vai falar da nossa experiência, não tem ninguém mais autorizado do que nós mesmos a falar sobre nós mesmos. Então, tira essa coisa da dissertação, tira essa coisa da redação, tira essa coisa do artigo, de que eu vou tematizar sobre uma outra coisa, e começo a escrever sobre essa experiência que me atravessa. Então,
eu começo a escrever. Porque se por um lado eu estava travado, eu tinha um determinado bloqueio, eu não saía do mesmo lugar, agora eu começo a escrever. Então, e aí tem a possibilidade de compartilhamento, a possibilidade de troca, de confraternização, a possibilidade de encontro das histórias, que eu acho que isso é muito bonito, assim, desses encontros de escrita, assim, né? Que é que a escrita é de fato um exercício e que para mim é um exercício caro, um exercício difícil, um exercício que eu não vou dizer para você que me é fácil escrever. Não me é fácil escrever, para mim é difícil escrever, continuo achando dificílimo escrever. Não me sai de uma maneira de uma maneira fluida e é sim um determinado trabalho de proposição que a gente precisa desenvolver e que para além da dimensão das técnicas, para além da dimensão da norma, para além da dimensão da gramática, da ortografia, do não sei o quê, biriri bororó, que para isso tem editor, tem revisor, tem não sei o quê. Acho que o importante é que a gente consiga é, imprimir nossas ideias, imprimir nossa autoria. E eu acho que o mais difícil desse trabalho de fazer e de fazer uma escrevivência é você dizer assim, olha, essa aqui é a minha análise, eu estou apostando nessa análise aqui, isso aqui sou eu que estou dizendo, entendeu? Isso aqui não é a fulana Beltrana que está dizendo, é eu que estou olhando para a minha experiência e eu acho que isso tem a ver com isso aqui. Eu estou olhando para essa experiência e não estou dizendo, porque fulano diz que as experiências negras são assim. Porque muitas das vezes isso acontece, né? Então, é um exercício também de assumir autoria, de assumir ideias, né? E isso, claro, aconteceu de maneira coletiva, né? Porque quando eu vou reinventar e pensar na minha experiência sobre o que eu vivi hoje, eu faço isso com outras pessoas, né? Eu faço isso a partir das leituras que eu já tive, eu faço isso a partir das conversas que eu tenho, enfim. Eu acho que resumindo, Dá, acho que é a isso. a gente tá indo para 1h15. Acabou. Eita. Mas Não, assim, eu só queria finalizar com uma canção aqui claro. do Milton, né? Do amado Milton, né? Que é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui estranha mania de ter fé na vida. Eu acho que Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Amiga, obrigada. Obrigada, Dai. Espero que, assim, desejo que a gente siga compartilhando, mesmo quando os contatos ficar mais espaçado, mas que a gente tenha cada uma, né, e dentre tantas mulheres, assim, um lugar no nosso altar particular de vivências, de compartilhamento, de sonhos, de dororidade, de imaginação, de resistência, de reinventação, sei lá, que siga. Quero agradecer a vocês mais uma vez. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Tá regando aqui também processos, né, Fia? Você imagina, né? De escrita, de coleta, de análise, de tudo ao mesmo tempo. E eu fico muito feliz que nesse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, né, que o pessoal assim Uhum. consagrou, a gente possa trazer esse assunto como essa centralidade e algo que é próprio, né, do movimento intelectual negra, que E tem que não seja observado, racista. tem pensado. Sim, amiga. Eu não vou fazer mais live esse mês, assim. É que tu sabe, né? Novembro começou, tu sabe. E aí, é isso, né? Vai ser essa nossa conversa. Quem quiser me ver falando, não sei o quê, vem assistir essa live aqui
contigo para reforçar, Sim. para colaborar com a comunidade, com as parcerias, enfim. E dizer que estou aqui, conte comigo sempre. Também agradecer as pessoas que vão assistir, que vão ver. Eu vou baixar, colocar no YouTube, vou mandar para você também, se você quiser Olha fazer só. cortes, porque é direito autoral, amiga, não é possível. Eu vou citar, vou dizer assim, na live que eu, na tese, na live que eu fiz com a Daiane, que ela falou tal coisa, vou lhe Exatamente. citar. Publicada. Obrigada, querida. Ó, beijo para Eu que você, boa agradeço. noite. Muito E obrigada. Espero nos revermos em breve. em breve, amiga, nem que seja por aqui, a gente vai se falando, vai se comunicando. Valeu muito, Tá viu? certo, então. Um Cheiro para abraço. você, sua Curta muito a casa. Colômbia por mim. Ai, por favor, por favor. Cheiro, amiga. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.